Fala galera, sejam bem-vindos ao canal Garage GMC, o canal que a gente fala de música, de jogos e até também de cultura e outros assuntos. E hoje eu queria fazer uma coisa, né, porque tem um console que eu sempre tive vontade de trazer aqui no canal. Eu já trouxe, né, mas eu queria trazer outras coisas sobre ele, que é o PSP, né, que é um console que eu infelizmente não tenho mais, porque o meu, digamos assim, ele quebrou, né, mas eu ainda tenho inclusive alguns jogos, né, que eu fui guardando e enfim, eu tô colecionando porque eu pretendo comprar um novamente. E uma coisa que eu sempre curti muito no PSP é que ele é um console que ele tem muito, mas muito jogo de anime. Principalmente quando a gente entra no assunto light novel, né? Aqueles jogos de texto, de história, enfim. Só que tem vários games muito legais de adaptações de anime que, assim, eu acho muito bacanas e que a galera não conhece. Principalmente alguns jogos que eles não tiveram, infelizmente, tradução pra cá, né? Então hoje eu vou falar de 4 jogos aqui legais de anime, tá? Eu vou falar só de 4 porque eu acabei deixando um vídeo meio grande, mas assim, ficou um vídeo bem legal. E também futuramente eu posso fazer uma parte 2 se eu pensar em mais jogos, tá? Um detalhe é que eu vou falar de 4 jogos, um desses games ele vai ser de uma saga um pouco famosa, mas eu ainda queria que vocês dessem uma olhada, que inclusive vai ser o primeiro game que eu vou falar. Mas é isso então, vamos falar hoje de 4 jogos de anime aí pra PSP, a maior parte desconhecidos aí pra você que tá afim de jogar algum game novo de anime, até vai ter alguns games aqui que provavelmente você não sabia que existia. E que vai ser muito interessante se você assistiu às animações relacionadas a eles. Então é isso, bora lá. Bom, e agora eu vou falar de um game que, assim, ele já é de uma saga tecnicamente famosa. Eu queria dizer que eu não queria falar muito de sagas famosas, mas eu já vou falar desse exatamente para já deixar no começo do vídeo. E o resto do vídeo a gente deixa para algumas outras sagas já não tão conhecidas assim. Que no caso aqui é a saga Naruto. Mas hoje eu vou falar de um caso muito interessante, então eu recomendo que você fique aqui no vídeo, porque, cara, esse jogo ele é muito interessante, que é o Naruto Ultimate Ninja Impact. Eu até já vou falar um dos motivos pelo qual eu gosto muito desse jogo. Quando a gente fala de Naruto, né, tem muito game de Naruto, mas eu acho que os mais famosos, né, que a galera lembra, são a primeira saga Ultimate Ninja, né, que é a saga que foi lançada para PlayStation 2, e depois a Ultimate Storm, que foi lançada para os consoles seguintes, como o Xbox 360, PlayStation 3. E são jogos ótimos, só que eu sempre senti que esses games eles tinham aquela coisa muito, digamos assim, eram games que eles tinham um modo história, só que era aquele modo história que misturava ali, né, um mundo aberto, alguma coisa do tipo, porém sempre focando naquela coisa daquele combate mano a mano. O combate 1 vs 1, você até podia trocar de personagem, mas sempre era 1 contra 1. A gente tinha alguns sistemas de luta separados, né? Quando a gente ia, por exemplo, jogar o modo história e a gente ia andar pelo World Map. Os games de PlayStation 2, eles já tinham esse tipo de sistema, né? O Ultimate Ninja 4 e o Ultimate Ninja 5 do PlayStation 2. A gente podia lutar também, né? No modo história, né? Meio que lutar contra inimigos genéricos, digamos assim. Porém, o foco desses games sempre, em geral, foi essas batalhas mais convencionais, né? Como era um game de luta tradicional antigamente. Porém, eu acho esse game aqui, né, que é o Naruto Ultimate Ninja Impact, uma completa exceção. E até por um bom motivo. A gente tá falando do PSP, né? Ao meu ver, eles focaram realmente no quê? Em criar um Naruto que seria mais realmente focado no modo história. E foi exatamente isso que eles fizeram. Principalmente focando mais no sistema de batalha. Só que não em um sistema de batalha, digamos assim, 1 a 1, né? Que era o que a gente via normalmente. Mas em um sistema de batalha aberto, digamos assim. Pra você lutar em mapas abertos, assim. Digamos assim, como se fosse realmente um jogo de beaten up ou hack slash em si. E foi exatamente pra mim isso que eles fizeram nesse jogo. Esse é um game que ele é quase todo focado em modo história, mas ele é um game muito interessante. Quando a gente vai jogar ele no modo história, né? A gente basicamente joga com missões. A gente tem um mapinha, né? Que basicamente seria meio que o World Map. Lembrando que esse game ele não tem mundo aberto, tá? Mas a gente tem esse World Map onde a gente seleciona as missões, né? Uma coisa bem legal é que esse World Map ele é bem interessante porque ele não tem só missões, ele também tem lojas, ele também tem uns segredos, tipo alguns lugares onde você pode pôr senhas, ele tem algumas coisas, tipo uns enigmas, sabe? Alguns puzzles que você tem que resolver andando por ele, completando missões, o que ajuda a deixar interessante, já que tecnicamente não é um game, digamos assim, com mundo aberto, né? A gente também tem cartas que a gente ganha quando a gente completa as missões. Essas cartas seriam basicamente para dar atributos, a gente pode equipar algumas cartas para, por exemplo, aumentar ataque, defesa, HP. Uma coisa que eu acho muito legal nesse sistema é que as cartas são de personagens em geral, né? Você pode, por exemplo, fazer combinações. Se você, por exemplo, equipar uma carta do Naruto, da Sakura e do Sasuke, você vai ganhar um bônus porque você equipou a carta que é a combinação do time 7, por exemplo. Então você fica toda hora tentando descobrir quais cartas dão combinações para você ver o que elas vão dar de bônus. Porém, o principal aqui para mim do game, que eu acho que é o que mais me chama a atenção, é como são as missões. Diferente dos consoles de mesa, eles realmente tentaram focar em trazer toda a história nas missões em si. As missões aqui, elas se passam dentro de mapas. Esses mapas não são gigantes, tá? Mas eles são bem legais porque tem uma variedade bem grande. E o game tem várias missões que retratam várias cenas do anime. Só pra contextualizar, esse game ele pega desde o começo do Naruto Shippuden e ele vai até mais ou menos lá o arco onde tem a luta do Danzo e do Sasuke, né? Mas a parte legal, como eu falei desse game, é que ele realmente tenta retratar tudo o que acontece em todos esses arcos
muito bem no modo missão. O primeiro ponto que eu já acho muito interessante de cara é o sistema de combate, cara. Porque o jogo aqui ele realmente tenta focar como se ele fosse um jogo de beat'em up como hack and slash, saca? A gente tem uma variedade muito legal de combos, a gente tem vários inimigos em tela, inclusive até bastante, cara. Eu até me impressionei porque o jogo ele é de PSP e o PSP não tem problema nenhum pra colocar um monte de inimigo na tela nesse jogo. A gente pode ter um parceiro na nossa equipe, então a gente pode estar lutando com uma outra pessoa ajudando a gente. Nas missões a gente pode andar, né, livremente pelo mapa e inclusive procurar segredos, que inclusive são cartas. A gente tem sistema de evolução aqui baseado em níveis também. E o que eu acho interessante, né, que inclusive é um dos pontos que eu acho fortes desse game, é que, como eu falei, ele foca muito em tentar focar no modo missão. Então as missões não vão só ser tipo, vai em um lugar específico e termina com esse cara. Não. A gente vai ter missões desde, por exemplo, você vai ter que defender um objeto, vai ter momentos que você vai ter missões contra o tempo, você vai ter que coletar um item e voltar sem ser atacado. Então ele é um game que ele tem uma variedade muito legal de missões e todas as coisas que a gente vê no Naruto, né, no caso no anime, ele tenta retratar de uma forma muito leal. Inclusive a gente tem Quick Time Events aqui, ou momentos em específicos que você tá jogando na missão e na hora você vai ter que executar uma sequência de ações que vai retratar uma cena real do anime. Então ele é um game, cara, que ele teve claramente uma dedicação muito grande para o modo história, muito mais diferente, por exemplo, do que os consoles de mesa em si. Eu não diria que os consoles de mesa eles desprezam o modo história, mas eu percebo que eles focaram muito mais em criar um modo história com um sistema de beaten up, de hack slash, do que um sistema de história baseado no que? Em lutas mano a mano. E isso pra mim fez esse jogo ser muito único. Tanto que o sistema de batalha que desse jogo é só desse jogo, ele não é copiado de nenhum outro jogo, é original desse game. E é por isso que eu acho esse jogo incrível. Vai aparecer alguns outros jogos aí de Naruto aí na tela do PSP que eles copiam o sistema do PlayStation 2. Eu joguei boa parte deles e na minha opinião eu acho eles bem medianos. Mas esse jogo, cara, eu recomendo muito ele. Eu diria que se você jogou tanto os games da época do PlayStation 2 quanto até mesmo já jogou da saga Ultimate Ninja Storm, cara, esse game ainda é uma ótima recomendação. Ele tem um sistema muito único que eu acho que todo cara que gosta de jogos do Naruto e não jogou esse game deveria experimentar. Bom, e agora eu vou falar de um game que ele me impressionou muito, principalmente porque eu não sabia da existência dele, né? Mas, cara, é um game que ele, desde que eu tive a primeira experiência com ele, ele realmente me surpreendeu em vários aspectos, principalmente porque eu acho que ele é o único game relacionado a essa série que eu vou falar agora, né? Que é a saga Black Rock Shooter. Não sei se é exatamente assim que se pronuncia, se é Black Rock Shooter, mas enfim, vocês entenderam. Muitos de vocês já devem conhecer essa saga, até porque Black Rock Shooter teve ali um certo sucesso, né? Eu não diria que tanto aqui no Brasil, mas teve. Anos 2000, 2010, ela era uma imagem até que bem famosa, principalmente porque, eu falo por mim, eu via muita gente utilizando a imagem dela como avatar, seja de perfil de rede social, perfil de jogo, enfim. E eu acho legal citar aqui, até porque tem um detalhe interessante, né? Black Rock Shooter é uma saga que ela tende a mudar dependendo da mídia que você está consumindo ela. Por exemplo, se você vai consumir no anime ou mangá, novel, filme, dependendo do que você for consumir, vai mudar a história dela. Vocês devem, por exemplo, ter visto o anime, né? Que era aquele anime que a gente tinha as garotas que viviam meio que um slice of life, só que elas tinham alguns problemas e tinha um mundo alternativo, né? Onde basicamente esses problemas, eles meio que acabavam reverberando nas garotas, né? Desse mundo alternativo, que eram a Black e outras garotas, né? Com superpoderes. E aí, por exemplo, quando as meninas brigavam ali no mundo real, basicamente essas meninas no mundo alternativo, né? Elas brigavam também. Mas eu ainda vou citar o jogo aqui, tá? Mesmo ele não sendo meio que baseado totalmente no anime, até porque é uma mídia que ela vai mudando dependendo de onde ela tá. E assim, é um game que ele vale muito a pena, então acho que seria legal vocês conhecerem. Eu vou contextualizar um pouco aqui sobre a história, tá? Só que eu não vou falar também muito, porque a história desse game já é um ponto que eu acho que é até importante falar. Ela é incrível. Porém, eu vou tentar ser o mais raso possível, porque o plot também é muito bom. Então eu não vou tentar não dar todos os detalhes, mas vou dar o suficiente para vocês terem uma ideia do que é que tá acontecendo. Esse game se passa em um mundo, né? Onde os humanos estão sofrendo um apocalipse, que na verdade está sendo uma invasão de aliens. Aliens esses que têm meio que aparência humana. Não sei porquê. Fora eles também terem a capacidade de meio que controlar uns robôs, que também são robôs alienígenas, mas esses robôs são tão fortes que a raça humana basicamente já foi quase toda extinta. A gente basicamente começa o game vendo ali alguns poucos homens humanos que são soldados, que provavelmente são os únicos restantes. E eles estão exatamente levando a Black junto com eles, porque o jogo não deixa de cara, assim, o que seria a Black em si. Inclusive, isso é meio que parte do plot do game, né? O que é realmente a Black, o que ela é de verdade, nem ela sabe o que ela é exatamente quando ela aparece no game. E meio que a gente vai descobrir isso mais pra frente. Mas como eu já falei, isso é plot, então não vou falar. Mas uma coisa é fato, os humanos sabem que ela é poderosa e ela que seria a única capaz de lutar contra esses aliens. E o nosso game começa exatamente quando ela desperta, né? Os humanos estão passando ali por um momento bem difícil e aí ela desperta.
e os humanos logo pedem a ajuda dela e ela começa a ajudar eles. E é aqui que eu já vou falar alguns pontos bem interessantes do game, né? Como eu falei, a história desse jogo ela é muito bem feita, mas por que a história? O que eu acho muito legal desse game é a gente tem a Black, a gente também tem os aliens, né? Todos eles têm essa coisa de terem um background muito bem feito. As personalidades deles são muito legais, o design é muito legal, só que não são, por exemplo, só a Black e os aliens que tem tipo uma personalidade, um background legal. Até os humanos aqui, cara, eles são bem feitos, tanto que você olha pra eles de primeira, você pensa, nossa, eles parecem humanos normais, tipo, vai ser figurante, saca? E não, cara, até os humanos, eles são bem feitos. Inclusive, uma das coisas que eu mais gostei quando eu comecei a jogar esse game é que no começo eu achei que os humanos seriam, como eu falei, né, figurantes. Uma das coisas mais legais que você vai tendo na história, e relaxa que isso não é muito spoiler, tá? As coisas real acontecem mais pra frente, mas uma das partes mais bonitas nesse game é a relação que a Black vai tendo com esses poucos humanos, porque ela meio que não conhece eles, ela nem sabe o que ela é, e ela vai criando essa relação meio que de amizade, de empatia com eles. Cada um deles tem a personalidade muito bem feita, muito única. Tem aquele que é mais solto, tem aquele que é mais folgado, tem um Brutamontes que é o capitão, mas os diálogos, as histórias, até quando você vai fazer as missões, você vê claramente como a personalidade de cada um deles é em missão, como a Black interage com cada um deles. Você vai tendo ligações ali no rádio, né, e você vai vendo que cada um deles vai interagindo de uma forma diferente. Eles não são personagens genéricos, e isso me deixou muito, tipo assim, realmente impressionado. A forma como isso é tratado, nossa, pega demais. Inclusive, já um aviso, cara, esse jogo ele vai ter morte, então assim, já é um aviso pra você, não vou falar de quem, mas ele vai pegar você em alguns momentos, cara. A jogabilidade desse game basicamente um RPG com aventura, porém tem umas características bem únicas aqui. A gente vai jogando o game por capítulos, né, onde vão ter mapas, aí vai depender muito do que tá acontecendo no momento. Você pode, por exemplo, só ter que interagir com algumas pessoas, conversar com elas, até mesmo missões como, por exemplo, vai lá derrotar esse personagem, vai lá e pega esse objeto, vai lá, defende isso daqui, coisas desse tipo. A gente joga em mapas, tá, mapas esses que não são grandes, tá, são mapas meio que pra missão ali em si, né, não é um mapa grande, não é um game de open road, tá, não é, pra avisar, mas são muito bons pro que o jogo oferece, tá, já pra deixar bem claro. A Black, ela pode inclusive realizar várias coisas, como saltar de uma parede pra outra, saltar de um lugar alto pra baixo, e inclusive já falando um ponto, né, os gráficos desse jogo, eles são muito bonitos, tanto dos personagens até quanto dos cenários, cara. Porém, a grande pegada pra mim aqui é o sistema de combate, porque a gente tá jogando um jogo de RPG, só que é um jogo de RPG que ele também tem tiro em terceira pessoa. Ele é um game que quando a gente vai entrar em batalha, a gente entra em outro local, né, que seria meio que o campo de batalha, só que como é que funciona a batalha aqui? A Black aqui, ela é meio que como se fosse um robô. Quando você entra na batalha, a Black, ela basicamente ela tem um canhão dela, né, que é a sua arma principal, e ela também tem uma espada em si. Porém, a sua principal arma aqui seria o canhão, e de uma forma meio resumida, tudo que você fazer aqui vai consumir energia da Black. A principal coisa que você vai fazer vai ser atirar nos seus inimigos. E quando eu falo atirar, não é um tiro automático, você vai ter que mirar neles. Porém, até para atirar, você não pode sair atirando sem parar. Os tiros aqui consomem energia da Black, então você tem que mirar nos seus inimigos e atirar neles. E ao mesmo tempo você tem que ver quanto de tiro você tá dando. Por quê? A Black aqui, ela fica parada. E o motivo pelo qual ela fica parada é porque ela tem meio que um consumo de energia aqui. Esse consumo, ele vai aquecendo a Black. E caso ela comece a aquecer demais, né, digamos assim, o corpo e o canhão dela, ela vai ter que entrar em um modo de resfriamento. E nesse modo de resfriamento, você não pode fazer nada. Então você fica vulnerável a tomar qualquer tipo de golpe dos inimigos. Tanto que você até pode, inclusive, desviar, por exemplo, ir pro lado e também se defender. Só que até para você fazer essas ações, você vai consumir energia dela. Então ele é um game que, além de ele ter essa coisa de RPG, ele não é um RPG de turno, ele é mais um jogo meio que de tiro em terceira pessoa. Você até tem golpes especiais, mas eles são, assim, você executa eles e você tem que esperar eles recarregarem novamente. E você tem que ainda administrar o que você tá fazendo, se você vai continuar atirando, se você vai esperar um pouco, quando o inimigo for pra cima de você, se você vai se defender, se você vai desviar, sendo que pra desviar, você tem que desviar na hora certa, desviou na hora errada, você vai tomar dano. Então é um sistema de combate muito, muito, muito único. Assim, eu acho que esse game tem um sistema que, assim, eu nunca cheguei a ver nada parecido em nenhum outro game. Eu acho que a gameplay de fundo já explica um pouco aí, mais ou menos, pra vocês o que é esse sistema de combate, mas ele fica muito melhor, ainda mais pro final do game. Fora a trilha sonora desse jogo, que, sendo bem direto, eu vou até colocar, acho que aí um card, porque eu cheguei a ficar ouvindo a trilha sonora desse game. Ela é muito bonita. As músicas de batalha, as músicas de certos cenários, as músicas, principalmente quando você vai começar e finalizar o jogo, cara, é tudo muito bonito, sério. É um jogo que eu diria que ele é muito bonito de uma forma geral. Porém, o que realmente pega pra mim esse game são esses dois pontos, que é o quê? A história, que é incrível, e o sistema de batalha, que eu acho que eu nunca vi nada parecido em outro lugar. É um jogo que, assim, eu diria pra vocês, é uma experiência muito única. Black Rock Shot The Game é um game que eu recomendaria pra todos, até pra aqueles que nunca viram a Black na vida.
Porque, como eu falei, as mídias da Black alteram a história. Então, se você jogar esse game aqui, sendo que você nunca viu o anime ou coisa do tipo, não tem problema. Olha, pra mim, pra um game de RPG, ele é um game que ele tem até que um tempo de história bem curto. Eu consegui os finais desse jogo, pelo menos os finais que eu vi aí que são os verdadeiros, com menos de 30 horas, o que pra mim, pra um jogo de RPG, eu acho pouco. Mas ainda assim, o game é uma ótima experiência. Pra mim foi uma experiência muito única. Então eu recomendo muito pra você, se você já viu a Black, se você gosta da Black, ou até se você nunca viu a Black, que você joga esse game. É ótimo pra quem já conhecia e quer conhecer mais, até porque eu acho que esse é o único jogo que tem dela, e até pra quem quer conhecer ela, porque aqui já pra mim já é um ótimo começo. Bom, e como nosso terceiro game aqui, eu trago pra vocês o Initial D Street Stage. Essa talvez seja uma surpresa para muitos de vocês, mas sim, existe um game de Initial D pro PSP. Initial D é um tipo de série que muita gente talvez não saiba, mas ela tem uma, tipo assim, tem muito game de Initial D, só que a maior parte dos games de Initial D, eles foram feitos para os arcades. Tanto que é muito comum, cara, tanto de Initial D quanto de Waga Midnight, você ir lá no Japão e você vê arcades deles ainda, principalmente aqueles arcades que tem volante. Porém, quando a gente já vem aqui, né, pros consoles em si, a gente percebe que não tem tantos jogos, tanto da saga de Initial D quanto de Waga Midnight, não foram lançados muitos jogos, né, digamos assim. A gente tem um game ali pro Game Boy Color, se eu não me engano tem um pra PlayStation 1, tem até um pra Sega Saturn, mas todos são jogos que tem uma qualidade meio mediana. Só que na época do PlayStation 2 que a gente começou a ter digamos assim, um aumento na qualidade, né. O PlayStation 2 tem um game que inclusive tem um nome bem parecido com esse aqui que eu vou falar agora, né, que é o Special Stage. E a gente também tem mais alguns games pros consoles seguintes da próxima geração, como o PlayStation 3, se eu não me engano. Mas hoje eu vou falar desse aqui porque pra mim ele é um game muito legal, principalmente comparado aos jogos anteriores a ele, né, para console, e também porque eu sei que muita gente tem interesse em alguma experiência relacionada a Initial D, mas acaba não achando muitos jogos, exatamente pelo fato de, como eu falei, muitos são especificamente para os arcades. Então bora falar desse aqui, que é uma experiência que é muito legal e também é muito leve, inclusive, né, para rodar em qualquer celular. O Street Stage é um game bem legal, cara. O primeiro ponto que eu gosto muito dessa saga em específico, principalmente na época do PlayStation 2, é que, assim, esse game eu gosto muito dele, cara, porque como ele é baseado, né, na saga de Initial D, ele é um game que ele é totalmente focado no arcade. E quando eu falo focado no arcade, ele é muito focado em você fazer drift. Até carros com a tração dianteira fazem drift aqui, cara, é muito louco. Ele é um game que ele é bem legal porque se você conhece todos os carros da saga Initial D, uma coisa bem legal é que todos os carros do game estão presentes. Então você tem os carros de todos os personagens que aparecem no anime. Um ponto que é importante falar, ele é bem focado realmente naqueles carros que são do anime e de carros japoneses. Então assim, você não vai ter a presença de carros americanos aqui, tá? Mas como é um game que ele é baseado, né, na animação de Initial D, é claro que o foco dele é exatamente só ter esse tipo de carro. Então você vai ter o Treno, você vai ter toda a saga ali do Nissan Silvia, o Skyline, o RX-7FC, o RX-7FD, entre outros. Então ele tem uma quantidade bem legal de carros. Ele tem também personalização, mas ela não é muito grande. Você tem um sistema de cartas aqui que ele serve tanto para você abrir artes, como por exemplo para você abrir também músicas e também para você fazer upgrades. Só que é um sisteminha que você dá tipo ali uns leves upgrades no carro, se eu não me engano são 5, apenas para aumentar um pouco a velocidade, não é muita coisa. Fora que aqui você também tem um sistema de body kit, né? Só que ele é um sistema tipo assim, ele é de marca. Então você escolhe ali um body kit que você curte mais e quando você escolher ele, você vai ter que juntar as peças, né, para poder montar ele. Então você não é tão livre assim para personalizar a aparência do seu carro, a não ser a cor. Mas sendo bem sincero, eu não me importei muito com isso porque novamente, como é baseado na saga, muitos dos carros que inclusive eu ganhei, eu deixei eles normais como eles já eram. O game ele tem um modo carreira, mas ele não é inspirado no modo história. Porém, uma dica que eu vou dar aqui, se você for jogar esse jogo ou até mesmo se você já jogou, eu recomendo muito que você jogue o game do PlayStation 2, porque o game do PlayStation 2 e esse aqui são praticamente iguais. A diferença é que o game do PlayStation 2 tem modo história, e ele realmente retrata momentos do anime, assim, não até o final do anime, né, mas pelo menos até o que já tinha sido lançado. Então fica a minha dica para você jogar o Special Stage do PlayStation 2, caso você também queira ver o modo história desse game. Porém, aqui no PSP a gente tem o modo carreira, onde basicamente a gente meio que segue a ordem que o anime segue, só que aqui a gente meio que utiliza um corredor que a gente mesmo cria, e a gente vai correndo contra todos os corredores que aparecem no anime. Até mesmo aqueles corredores que a gente nem dá muita atenção, tem os dois caras lá que eu lembro que é uns tiozão que fica num Nissan Silvia S15, até eles aparecem aqui. E o game ele tem uma variedade bem legal de pistas, e uma coisa muito bonita é que eles realmente deram detalhes às pistas. Eles realmente tentaram retratar cada uma delas, tipo, até o circuito e até mesmo a questão visual. Então a gente tem o Aquina, a gente tem os outros montes que, assim, eu não vou lembrar o nome de cara agora, mas a gente tem todos os mínimos detalhes, e eles são muito bem feitos. Até as sarjetas, né, que é o que a gente via no anime, né, lá no Monte Aquina, que o Takumi, o
utiliza, né, para ele conseguir fazer aquelas curvas, elas estão presentes aqui e a gente pode utilizar. Então a variedade de circuitos, ela é bem grande, cara. Você tem circuito que tem muita curva, alguns que tem curvas mais abertas, você tem circuito que sobe e desce, tem pista que praticamente é circuito. Então as pistas desse jogo são bem legais, inclusive também já é um ponto pros gráficos, tá? Eles são muito bonitos, eu não vou dizer que eles são as coisas mais bonitas, eu acho os gráficos, por exemplo, do Gran Turismo bem mais bonitos, mas para esse jogo já tá muito bem feito. Porém, um ponto que eu acho bem legal realmente aqui é a jogabilidade, porque como falei, o game é um game de arcade, mas ele foca muito em drift. O game, ele tem uma jogabilidade muito macia e muito viciante. Ele é um game que ele até se torna um pouco difícil, porque as pistas vão se dificultando com o tempo, mas cara, a jogabilidade, ela é muito boa. E um detalhe interessante é que quando a gente tá correndo, né, o nosso rival, ele vai aparecer a foto dele ali no canto, e eles vão tentar agir como se eles agissem como eles agem no anime. Fora que eles também têm diferentes reações, por exemplo, quando eles estão atrás de você, quando eles estão na sua frente, quando eles estão começando a se distanciar. Então é bem legal porque meio que dá uma impressão realmente que a gente tá correndo como se estivesse em alguma cena do anime específico. Então ele não tem um modo carreira nada complexo, mas é bem legal. E é bem legal porque assim, ele é bem extenso. A gente tem várias coisas até terminar o game. Fora que a gente ganha mais um modo de jogo quando a gente termina. Isso aqui é mais pra quem viu o anime, mas eu acho que não é muito spoiler, então eu vou falar. Tem um modo aqui bem legal que quando você termina o game, né, quando você corre a última corrida, você libera o modo que você vai correr contra o Bunta, né, o Bunta Fujiwara. Só que você libera pra correr contra ele em todas as pistas. E ele é extremamente difícil. É um modo bem legal, principalmente se você já jogou o jogo, porque ele meio que tenta desafiar você a ficar ainda melhor. Eu fiquei jogando esse modo por muito tempo. Eu não tive coragem de conseguir ganhar dele em todas as estrelas, em todas as pistas, porque exige muito. Mas assim, é um game bem legal. Eu diria que esse game aqui, assim, ele é uma versão mais simplificada, mas, meu, ele faz muito bem o trabalho de ser um game de Initial D. Ele tem basicamente todos os carros que a gente já espera, né, que ele tem na saga. Ele tem todas as pistas que são citadas no anime até a época que ele foi lançado. Isso também é algo importante de frisar, tá? Ele tem uma jogabilidade muito legal e muito viciante, e muito bom se você é um cara que gosta de um game de arcade que dá pra fazer drift. Ah, e o ponto principal que eu não posso deixar de falar, até porque eu acho que já apareceu no vídeo, né, eu até gostaria de deixar, mas cara, o game toca as Eurobeats de fundo. Então você vai ouvir vários clássicos aí, como a própria Running the Nights. Eu lembro que tinha uma música que eu gostava muito, cara, que era Over the Rainbow. Cara, ela toca aqui, cara. Nossa, eu adorava colocar essa música pra tocar enquanto eu corria. Então fica a minha dica aí do Initial D Street Stage, um game que eu achei ele muito bom, e eu acho que é uma das poucas pérolas quando a gente fala de Initial D em games que a gente tem, né? Como a gente não tem muitos jogos pra console, esse game é uma ótima pedida. Fora que uma dica legal é que esse game é muito fácil de rodar. Eu me lembro que eu tinha um celular agora, ele era celular de, acho que se não me engano, eu comprei ele em 2017. Ele rodava com muita facilidade esse jogo. Então uma ótima recomendação se você tem um celular fraquinho, mas ainda quer jogar ele. Então fica a minha recomendação do Initial D Street Stage, porém tem um detalhe. Eu até devia ter falado inclusive no começo do vídeo. Esse game, ele tá em japonês, mas eu já vi que teve uma galera que lançou uma tradução. Na época eu joguei em japonês, porém eu vou deixar um videozinho aí no canto que mostra qual é a tradução, né, digamos assim, do que tá no menu. Mas ele é um game que ele é bem de boa pra jogar mesmo em japonês, tá? Então fica aqui a minha recomendação do game Initial D Street Stage, um game que é um dos poucos que a gente tem aqui de console de Initial D, que é muito bom. Bom, e como nosso último game aqui, eu vou trazer um que ele provavelmente vai ser surpresa pra maioria. Muitos de vocês talvez conheçam o anime Keion, né? Ele foi um anime que ele fez um relativo sucesso. Eu me lembro muito do pessoal falando do anime em geral, que era um anime bem divertido, né? É meio que um slice of life, porém com um pouco de música, né? E a minha relação com o Keion, né? Ela tá meio que muito especial, porque eu comecei a assistir Keion, né? Principalmente na época que eu comecei a tocar guitarra. Se eu fosse falar 3 coisas que eu consumi muito, principalmente na época que eu comecei a tocar esse instrumento, né? Que é algo que é tema aqui no canal. Foi principalmente os games da saga Guitar Hero, o anime Beck, que inclusive eu recomendo muito pra vocês, e o próprio Keion. E quando eu comecei a ficar um pouco mais viciado no instrumento, principalmente quando eu comprei a minha primeira guitarra, eu resolvi revisitar o anime, né, porque eu já tinha assistido, e eu descobri que havia um game, né, no caso um game de ritmo, né, que é esse aqui que eu vou falar hoje pra vocês, que é um game que eu joguei muito, cara, principalmente na época que eu comprei a minha primeira Les Paul, que é basicamente o mesmo modelo de guitarra que a Yui usa no anime, né? Então hoje eu vou falar pra vocês sobre Keion Houkago Live. Uma coisa importante de falar é esse mais um game que, igual ao anterior, tá? Ele foi inicialmente lançado só no Japão, porém eu cheguei a pesquisar aqui na internet antes de fazer o vídeo, e pra minha felicidade eu descobri que não só fizeram uma tradução, né, que deixa lá agora em inglês, né, os menus estão em inglês, a parte das meninas falando estão em inglês, mas é uma versão que eles ainda colocaram umas texturas em HD, então o game ficou bem bacana. Então é um game que ele já tem tradução, tá? Não é muito difícil de você achar pela internet. Obviamente, vocês sabem, eu não posso pôr os links aqui, mas você acha facilmente por aí, tá? E o que eu posso dizer desse game, né? Ele é um game muito divertido. Ele é basicamente um game de Guitar Hero, só que basicamente com a temática do anime Keion. Ele é um jogo de música, né? Onde basicamente, enquanto toca a música, a gente vai tocando as notas. A gente pode jogar com
todas as personagens, o que é algo muito legal. Você pode assumir qualquer instrumento, desde a guitarra, do baixo, tem a guitarra da Yui, da Azusa, elas são guitarras que fazem coisas diferentes, isso é bem bacana. Você pode assumir o teclado, a bateria, fora que quando você for tocar as músicas, você ouve mais o seu instrumento do que o instrumento dos outros. Então ele é um jogo bem divertido, a forma como a gente toca a música, né, é legal porque ela é como se fosse tipo uma partitura, né, aparece ali meio que uma partitura embaixo, só que as notas elas aparecem como se fossem botões pra você apertar. Então é só você basicamente apertando os botões pra você ir tocando a música. Mas não pensa, cara, que esse jogo é fácil. Eu cheguei a jogar esse jogo, pensei que ele era fácil no começo, e com o tempo que eu fui aumentando a dificuldade, desbloqueando mais músicas, cara, esse jogo ele é até que difícil no final. Principalmente porque ele usa tanto os botões, né, no caso o X, quadrado, bola e triângulo, quando ele também usa os botões direcionais do lado esquerdo. Então ele é um jogo muito divertido, você também pode fazer alguns poderzinhos ali no meio da música para ganhar mais pontos, para até deixar a música mais difícil ou deixar a música mais fácil. É um jogo de música bem convencional, mas ele ainda assim, ele é muito bonito, ele é muito bem feito e ele é muito fofo, cara. Tanto que vocês perceberam, né, que o meio que eu falei da gameplay aqui primeiro, né, mas ele não é só também um jogo de música, tá? Quando a gente não tá tocando música nesse game, a gente tá basicamente com as menininhas, né? Normalmente começa na escola, mas você pode trocar o lugar onde elas ficam, mas é bem legal porque a gente pode fazer várias coisas. Desde, por exemplo, de interagir com elas, dando, por exemplo, objetos, e aí é legal porque elas têm reações diferentes, a gente pode dar comida pra elas, e elas também vão tendo reações diferentes também. A gente pode até mesmo, no meio disso que a gente faz, por exemplo, vamos dizer que eu dou um instrumento específico pra uma personagem, a gente revive uma cena do anime, só que criada no meio do game. E é legal que no game as personagens, elas são estilo chibi, né, e fica muito bonitinho. Também tem a opção de você trocar a roupa delas, você vai colocando, tipo, algumas roupas que inclusive a gente vê no anime, né, tem umas roupas no anime que aparecem lá, que a gente vê aqui, e a gente pode desbloquear elas, fora o fato de que essas roupas elas aparecem também quando elas estão ali tocando na banda. Também a gente tem a nossa sala, né, que seria aquela sala da escola que elas ficam, e a gente pode personalizar, então a gente pode, por exemplo, colocar o amplificador, pode colocar mesa, estante, a gente pegar vários objetos que a gente via lá na animação e colocar aqui na sala. Então a gente pode deixar a nossa sala do jeito que a gente quiser. Então enquanto a gente não tiver, digamos assim, tocando as músicas, né, a gente meio que fica nessa coisa de administrar, né, as meninas. E é legal ficar fazendo isso, você meio que descobrir as cenas que vão acontecer, que são referentes ao anime, ficar desbloqueando as roupas. E uma coisa legal é que você faz meio que a personalização de forma separada. Então o cabelo é uma coisa, acessório é uma coisa, a parte das roupas já é outra coisa. Inclusive quem troca as roupas é a Sawako, né, que é a professora que é meio viciada em ficar trocando as roupas dela, é muito engraçado. Fora pra não falar então das músicas, né, gente, porque a gente toca as músicas realmente que a gente vê no anime. Tanto algumas músicas que a gente via, por exemplo, em discos bônus, quanto as aberturas, né, inclusive as aberturas pra mim é nas melhores partes. Inclusive um último detalhe antes de falar, né, enquanto a gente tá tocando as músicas nesse game, tá acontecendo algo no fundo. Elas estão tocando tipo numa praia e fazendo alguma dança, ou elas realmente estão numa apresentação na escola e aí começa a aparecer um monte de coisa meio mirabolante. É muito legal. Então ele é um jogo muito bonitinho, ele é um jogo muito bem feito, ele é um jogo que ele tem gráficos que, na minha opinião, eles são muito legais. Eu achei eles bem coloridos, os modelos muito bonitinhos. Ele é um game muito legal para você colocar aqueles efeitos de upscale, de aumentar as texturas, porque ele fica ainda mais bonito. E ele também até tem umas coleções, né, onde você pode ficar ouvindo as músicas das menininhas, você pode ficar vendo recortes de cenas do anime. Cara, é um jogo muito, muito bacana. Assim, eu não fazia ideia que Keion tinha um game, né, desse tipo. Eu nem sequer imaginava que essa série tinha um game, e quando eu descobri esse game, eu fiquei jogando ele por horas. Principalmente porque na época eu tava na escola, né, eu tinha o meu PSP, então meio que quando dava ali a época do intervalo, às vezes quando eu tinha que comer alguma coisa, às vezes um professor não vinha, eu tinha que ficar ali esperando, eu pegava um PSP e ficava jogando muito esse game. Até porque, como eu falei, né, foi um game que eu meio que peguei na época que eu tava aprendendo a tocar guitarra. Então é um game que eu recomendo muito se você gosta de Keion e sempre quis jogar um jogo de Keion, e até se você nunca viu Keion, mas tem interesse em conhecer, porque é um game que você já vai conhecer as músicas ali, já vai conhecer as garotinhas, né? Eu sempre fui um cara muito fã da Azusa, cara, porque ela tem uma Mustang, que é uma guitarra que eu sempre tive vontade de ter, ela é meio cara aqui no Brasil. Também gostava muito da personalidade dela, inclusive quando eu jogava esse jogo, a música minha preferida era a música dela, né? Mas é um game que ele realmente é muito legal, e eu diria de uma forma bem direta, ele é muito fiel ao anime. As reações das garotas, o que elas falam, a forma como elas agem na hora que a gente tá tocando as músicas, ele é um game que ele traz realmente muita fidelidade pra quem assistiu a animação em si. Então fica a minha dica pra finalizar o vídeo com o Keion Houkago Live, um game que eu acho que muita gente aqui não conhece, e por isso eu recomendo muito, ainda mais porque agora a gente tem uma tradução em inglês e com uma possibilidade de jogar meio que ele em HD, né? Então eu recomendo muito, é um game que ele vale muito a pena, principalmente pra galera aí que realmente viu a animação na época. Bom, galera, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Como eu disse, eu trouxe aqui só 4 games porque eu acabei deixando o vídeo meio grande, mas eu pretendo aí trazer já talvez uma parte 2, né? Inclusive, se você conhece algum game legal, principalmente algum game de anime que
teve uma adaptação legal pro PSP, um game até mais desconhecido, já que é um pouco o foco do canal. Fica à vontade aí para comentar nos comentários, que se eu ver o comentário, eu jogar o game e eu ver que ele é legal, né, digamos assim, se eu conhecer o game por você, eu faço questão de colocar o seu comentário no próximo vídeo, tá? Mas é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Se possível, deixem um like, comentem. E lembrando, se você é novo aqui, a gente é um canal que fala de games, a gente é um canal que fala de música, a gente também fala de vez em quando de política e cultura. Mas no tudo mais, é isso, pessoal. Até um próximo vídeo.